Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença eu descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova o meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior, dá um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que eu sou. Como viver sem teu amor? Que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim tens o melhor pra mim. Amém. Bom sábado, irmãos. Hoje eu quero estudar com vocês um tema. Na verdade, quero estudar com vocês um personagem bíblico, né? E ver alguns aspectos da vida dele que a gente sempre aprende com os personagens. E hoje foi a coincidência que na escola sabatina, da parte da manhã, nós estudamos parte, né, do sentimento que queremos tocar aqui. Por exemplo, o orgulho, né? A gente fala muito de orgulho, mas pouco se sabe sobre o orgulho, né? E o orgulho, muitas vezes, é um sentimento, é uma característica muito difícil de ser notada, principalmente em nós mesmos, né? Aí que está o orgulho. Muitas vezes a gente não consegue perceber quando estamos sendo orgulhosos ou não. E aí mora o perigo, porque o orgulho não é um sentimento que vem de Deus. Não vem de Deus o orgulho, né? Nasceu com Lúcifer no céu.
O orgulho derrubou Lúcifer. Então nós temos que estar atentos para não sermos orgulhosos ou tratarmos de maneira, né, orgulhosa as pessoas, ferirem as pessoas também no seu orgulho, no seu amor próprio. E tem histórias interessantes, vou até contar, porque muitas vezes fazemos isso quando debatemos ideias, né? É aí que está o perigo. Aí eu vou contar uma ilustração, dizem que é verdadeira, não sei, né? De uma menininha que conversava com sua professora sobre Jonas. Estava conversando com sua professora sobre Jonas, e aí ela falou: professora, Jonas foi engolido por uma baleia. E a sua professora discordou, falou assim: olha, é impossível que uma baleia engula um ser humano, porque a garganta da baleia, apesar de ser uma enorme, a garganta da baleia é muito estreita, né? Porque se alimenta de seres quase microscópicos, os crios, plâncton, né? Então a baleia praticamente suga e filtra a água. E a professora falou: é impossível que Jonas tenha sido engolido por uma baleia, não dá. E a criança insistiu: não, professora, Jonas foi engolido por uma baleia. E a professora estava ficando irritada: é impossível uma baleia engolir um ser humano, não dá, não passa. A menininha não estava conformada, ela falou assim: seguinte, professora, quando eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas então. Aí a professora, para não perder, falou assim: e se Jonas estiver no inferno? Aí a senhora pergunta para ele, né? E aí ficou essa discussão. Gente, por mais que a menina cresce na palavra de Deus, se ela está certa em crer, ela estava errada em um sentido. Uma baleia não pode engolir um ser humano. Então ela tinha que ter admitido estar errada naquele momento. Mas Sérgio, não está na Bíblia? Não está na Bíblia. A Bíblia diz: um grande peixe engoliu Jonas. Não diz que foi uma baleia que engoliu Jonas. Então muitas vezes estamos desinformados, né, e queremos ter razão. E brigamos, que ela pode ter, teoricamente, pode até falar, ganhou a discussão, mas não ganhou a professora para Cristo. Não ganhou a professora para a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós temos que reconhecer quando estamos errados. Mas está errado, a tradução é um grande peixe, né? Muitas vezes, numa linguagem de hoje, até coloca baleia. E baleia também nem é peixe, né? Então seria uma tradução errada, né? Então um grande peixe. Não estou dizendo que a Bíblia, irmãos, não estou dizendo que a Bíblia está errada. Estou dizendo que nesse contexto, a menina tinha que parar para ouvir a professora. Realmente, professora, né? A baleia não pode engolir. Mas tem peixes que podem engolir. Aí um cristão bem informado iria para outro caminho. Inclusive, tem uma história, irmãos, que eu peço, procurem, coloca na internet lá, o Jonas moderno. É a história de um pescador que foi engolido por um peixe, que era uma espécie de tubarão. Não um tubarão-baleia, é um outro tubarão. Ele tem uma boca muito grande. Ele foi engolido por esse tubarão, não sei se ficou 24 horas ou 48 horas, ficou 48 horas no ventre desse tubarão, foi resgatado com vida e deu palestra depois. Então é possível um peixe engolir um ser humano e ele ficar vivo? É possível. Temos provas hoje. Só que é possível uma baleia engolir um ser humano? Não é possível. Então muitas vezes, aí que eu estou falando da questão do orgulho, admitir que está errado, admitir que sabe pouco, admitir que precisa se informar mais. De repente, puxa vida, minha professora está com razão. A baleia não pode engolir um ser humano. Mas a Bíblia fala isso. Professora, eu vou dar uma estudada melhor nesse assunto, eu vou ver o que está na Bíblia. Aí se ela voltasse para a Bíblia, ela veria: puxa vida, não está escrito baleia. Está escrito peixe. Agora eu posso sim especular: existe um peixe capaz de engolir um ser humano? Existe. É possível que um ser humano fique vivo dentro de um animal? É possível, temos provas científicas da nossa época. Jonas moderno, tem lá. Só que ele teve um efeito colateral, irmão. A pele dele desbotou toda, né? Como se ele tivesse vitiligo no corpo todo. A pele dele desbotou todinha. Quase o ácido estomacal, né? Ficou. Mas ele sobreviveu. É claro que tem o componente miraculoso. Não estou aqui excluindo o componente divino, o componente miraculoso da questão, né? Deus separou um peixe, esse peixe engoliu o ser humano no momento certo, o ser humano ficou lá dentro, foi cuspido na praia, teve toda uma parte que Deus agiu. Mas estou falando que é possível realmente você explicar algumas coisas.
E que temos que ter a hombridade, às vezes, de reconhecer que estamos errados, que temos pouca informação, que podemos nos informar melhor. Para poder combater o orgulho. Né? Porque essa menina, apesar de ela estar aqui se baseando na palavra de Deus, ela não quis admitir o erro, foi orgulhosa. E até mandou a professora para o inferno, coitada. Né? De repente ela até é uma boa pessoa. Então muitas vezes fazemos isso também. Na ânsia de ganhar uma discussão, na ânsia de vencer. Então mesmo estando com a palavra de Deus ao seu lado, temos que ter paciência, aprender a ouvir. Ter o momento certo para redarguir, ter o momento certo para combater, ter o momento certo para você ser incisivo. Espere, né? Deixa a pessoa falar, ouça, entenda. E de repente, se ela trouxer uma informação que parece contradizer o que você crê, estude um pouquinho mais, vamos ver se ela não está com razão. De repente você está fazendo uma leitura errada. Né? O texto bíblico está certo, só que aí você apenas trouxe uma leitura errada. É que nem falar que Paulo caiu do cavalo. Muita gente está repetindo isso, mas no texto bíblico não está dizendo que Paulo caiu do cavalo. Quando ele encontrou com Cristo no caminho para Damasco. A gente repete histórias que muitas vezes ouviu e a gente não checa. Né? Aí se alguém fala, Paulo não caiu do cavalo, aí você começa, já chama o cara de cavalo até, né? Já se discute. Não, espera aí. Aí você vai lembrar, puxa vida, é verdade, eu nunca li esse texto, né? Esse texto eu conheço porque eu vi na pregação, eu vi o irmão falando, eu vi o irmão Ciclano falando, mas eu nunca ouvi. Então nós temos que tomar cuidado com o orgulho, irmãos. Temos que ser humildes, temos que procurar conhecer mais, estudar mais, não ter o conhecimento de papagaio. Hoje é muito comum nós termos o conhecimento de papagaio. Repetir o que a televisão fala, repetir o que você vê nas redes sociais. Não faça isso, irmãos. Não entre em discussão com esse tipo de conhecimento. Você pode até tomar isso como ponto de partida. Olha, no jornal saiu tal coisa. Espera aí, vamos ver. Vamos ver a fonte. Citou uma pesquisa, vamos ver quem encomendou essa pesquisa, por que encomendou essa pesquisa, os dados foram analisados de forma correta? Saiu uma notícia lá no WhatsApp, no Facebook, sobre alguém, sobre uma pessoa, espera aí. De onde veio? Essa pessoa falou realmente isso, não falou? Está escrito em algum lugar? Quando, como, por quê? Não sai apenas repetindo. Ou muitas vezes até defendendo uma tese em cima de algo que você nem foi nem verificar se é verdade. Então tome cuidado. Tome cuidado. E para ilustrar essa questão do orgulho, essa questão muitas vezes de falhar por não dar o braço a torcer, quero que os irmãos abram suas Bíblias aí, por favor, no livro de Jonas. Já que falamos de Jonas aqui, vamos estudar um pouco o livro de Jonas. Jonas aí, para ficar mais fácil, depois de Obadias. Jonas capítulo 1. A história de Jonas é bem conhecida, né? Mas vamos ver alguns detalhes aqui. Vamos ver aqui o verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a primeira coisa aqui, Deus está ordenando. Deus chegou até Jonas. Não foi, Deus não mandou recado, chegou diretamente: olha, vai até Nínive. Né? Vai até Nínive, porque a sua malícia, o seu mal chegou até mim. O tempo de misericórdia de Nínive está chegando ao seu final. Isso é um detalhe importante, irmãos. Muitas vezes também as pessoas ficam repetindo coisas aí em relação à Bíblia sem estudar. Toda vez que Deus levou juízo a uma cidade, antes teve um período de misericórdia, teve um período de pregação. O próprio Abraão não pôde entrar em Canaã, tomar Canaã ainda, porque não havia o tempo de misericórdia, eles não havia acabado ainda. Demorou praticamente 400 anos para que o povo de Israel tomasse Canaã da forma como tomou. E alguns dizem: não, Deus foi cruel, Deus entrou e dizimou populações. Espera aí, mas aquele povo teve todo o tempo que necessário para se arrepender, para se converter. Inclusive, né, os ninivitas, os assírios, que Nínive era a capital da Síria. Irmãos, pensa num povo mau.
Não sei se já aconteceu isso, eu já comentei alguma, não sei se todo mundo já ouviu. Sabe a origem do tapete vermelho que as autoridades colocam hoje em dia, né? Às vezes as noivas entram no tapete vermelho, às vezes celebridades passeiam pelo tapete vermelho, autoridades passeiam pelo tapete vermelho. A origem disso está onde? Está em Nínive. O que eles faziam? Eles entravam na cidade, matavam a maior parte dessas pessoas e traziam prisioneiros. Quando eles avistavam a sociedade, o que eles faziam? Colocavam essas pessoas deitadas no chão, formando como fosse um tapete até a entrada da cidade, e passavam com suas carroças em cima. Carroças que tinham no seu miolo, tinham facas, né? Tinham pontas. Então, conforme aquelas carroças passavam, aquelas pessoas iam sendo esmagadas e sangrando. E fazia literalmente o que? Um tapete vermelho de sangue. Essa é a origem do tapete vermelho. Não estou dizendo que você não deva usar o tapete vermelho, é pecado. Não, não é isso. É só para ilustrar como esse povo era ruim. Isso quando ele não pegava as pessoas e cimentavam nos muros da cidade. Vivas pessoas. Pegava as pessoas e colocava nos muros da cidade vivas para morrerem ali. Então muitos muros de Nínive eram com cadáveres nos seus muros. Sem falar também em empalar, né? E empalar é aquele ato de você enfiar, né, uma madeira pelo ânus da pessoa até sair na boca e deixar ela ali pendurada. Eles também faziam isso. Para vocês verem o nível dessa civilização. Aí você começa a entender um pouco Jonas, né? Fala, Senhor, não vou num lugar desse não. Mas irmãos, é Deus quem está mandando, é Deus quem está comandando. Então Jonas aprendeu a odiar esse povo. Mas a misericórdia de Deus é grande, irmãos. Deus tem muito amor. E se há uma chance para salvar, Deus vai se apegar a essa chance, irmãos. Quem somos nós para negar a salvação a alguém? E o fato de Deus se importar com os ninivitas é um alento para nós, que nós somos pecadores também. Então não importa o quão longe nós tenhamos ido, sempre há um ponto de retorno, sempre há chance para nós, irmãos. Porque Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus amoroso. Se houver arrependimento, se houver busca de perdão, Deus sempre concederá o seu perdão, irmãos. E nós não podemos negar isso a ninguém. Manassés também foi um homem muito duro, muito ruim, foi o pior rei de Israel em termos de maldade. Queimou seu filho vivo nos braços de Moloque. Para quem não sabe, Moloque fazia um ídolo de Moloque, era uma estátua toda feita de aço e o seu ventre aberto. Colocava fogo ali naquele ventre, madeira, fogo, e quando seus braços estavam em brasa, eles colocavam uma criança viva em cima desses braços. Um rei de Israel, um rei do Deus vivo, sacrificou seu filho a Moloque. E quando o profeta de Deus, enviado por Deus, foi, né, ali repreendê-lo, o que ele fez com o profeta? Cerrou o profeta ao meio. Aí que você fala, um homem desse está perdido. Não tem chance para esse homem. Mas aí o que acontece? Ele foi preso, capturado, humilhado, teve o seu orgulho ferido, e ele se arrependeu verdadeiramente. A Bíblia fala isso. Não foi um arrependimento circunstancial, me dei mal, me peguei, né? Não, ele se arrependeu verdadeiramente. E Deus o perdoou. E Deus restaurou o seu reino. Ele tentou consertar algumas coisas que havia feito de errado, mas foi tão grande os seus erros que ele não conseguiu restaurar Israel, conforme ele tinha pego antes. Mas ele acertou algumas coisas. Mas o mais importante, ele se salvou e vai estar no céu, irmãos. Então nunca olhe com ninguém com desprezo. Nunca diga, esse não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não existe isso para Deus, irmãos. Deus trabalhará com todos. É claro, todos que ouvirem a palavra de Deus vão se converter? Não.
mas sempre haverá chance para todos. E se há chance para esse tipo de pessoas, quanto mais para nós, irmãos. Muitas vezes algum de nós fica desiludido, fica triste, deprimido, se sentindo a pior das criaturas. Ou tem alguns que dizem, não, você já foi longe demais, para você já não tem mais jeito. Não existe isso, irmãos. Sempre haverá chance. Se você se voltar a Deus, Deus abrirá os braços e te receberá, irmãos. Esse é o nosso Deus. Vale a pena servir um Deus assim, irmãos. E aquela outra coisa que eu sempre bato a tecla aqui. E se Deus perdoa essas pessoas? E se Deus é capaz de recebê-las, por que nós não perdoamos, irmão? E muitas vezes pecados pequenos. É claro, muitas vezes sofremos, muitas vezes somos magoados, muitas vezes somos feridos em nosso amor próprio, em nosso ser. E não queremos perdoar a pessoa, mesmo quando ela pede perdão. E para perdoar nem precisa pedir perdão. Eu posso perdoar no meu coração. Mesmo que a pessoa não tenha se arrependido, eu posso perdoá-la. Que o perdão faz bem para mim. Faz bem para a nossa alma e agrada ao Senhor Deus. Quanto mais quando ela nos pedir perdão. Então nós temos que aprender com o nosso Deus. Porque é com Ele que queremos morar. É com Ele que vamos passar a eternidade. Então temos que aprender com Ele. Temos que aprender a perdoar, temos que aprender a amar. E não estou dizendo aqui passar a mão sobre o pecado não, irmãos. Não estou dizendo aqui que você tem que relevar o pecado. Quando você quer repreender seu irmão, repreenda no Senhor. Se seu irmão errou, tem que ser repreendido. A própria igreja faz isso. Quando o irmão erra, dependendo do seu erro, se trouxer o próprio para a igreja, muitas vezes a igreja disciplina essa pessoa. Muitas vezes a igreja remove essa pessoa. Mas sempre com amor redentivo. Não é, é com aquele castigo que Deus menciona em Apocalipse 3. Repreendo a todos quanto amo. Que muitas vezes a alguns é necessário passar pelo castigo. Para que possa acordar, para que possa despertar. Então quando eu falo que você deve amar e perdoar, não é alisar o pecado. Não é compactuar com o pecado. É diferente. Mas vamos aqui, voltar para Jonas. Então quando Deus conversa com Jonas, olha o que ele faz. No verso 5. Ele fugiu, Jonas, verso 3, perdão, primeiro. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, como se fosse possível isso, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O verso 5 diz o seguinte, teve a tempestade ali, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Olha só, que interessante. Muitas vezes, uma tranquilidade não significa, uma paz de espírito não significa segurança. O fato de Jonas estar aqui dormindo profundamente não significava que ele estava seguro, que ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava lá, dormindo profundamente, enquanto todo mundo estava... Isso é outra coisa, ele sabia o que estava acontecendo. Então, quando nós sabemos o que está acontecendo também, irmãos, nós podemos ter esse sono, bem que o sono de Jonas não era um sono bom. Ele estava dormindo profundamente ali, mas ele estava devendo para Deus. Mas ele confiava, ele sabia, ele conhecia o contexto. Quando nós conhecemos o contexto que estão inseridos, irmãos, nós também podemos dormir profundamente. Nós estamos também num barco, estamos numa embarcação. Mas quem está no leme dessa embarcação, irmãos? É Deus. Quem conduz o barco da nossa vida? É Deus. Então, se Deus está no controle da minha vida, eu posso dormir também tranquilamente, irmãos. Mais tranquilamente do que Jonas ainda. Porque eu estou confiando agora não em mim, não nas minhas atitudes, mas naquele que conduz o barco. Muitas vezes sofremos à toa, irmãos. Porque não confiamos naquele que está lá. Não importa a tempestade, irmãos. Semelhante ao dilúvio, por exemplo. Você sabia que a arca do dilúvio não tinha leme? Moisés não tinha controle sobre a arca.
Ele entrou na arca confiando totalmente em Deus. A arca não tinha leme. Pode ver na construção da arca. A arca era um barco sem leme. Não tinha remo, não tinha leme, ou seja, Moisés não tinha nenhum controle sobre a direção da arca. Confiou totalmente em Deus. Veio a tempestade. A arca foi sacudida, jogada de um lado para o outro. No dom profético diz que o próprio inimigo temeu por sua vida naquele dia, para você ter uma ideia do poder da tempestade que abateu sobre a terra. Toda a humanidade morreu. Mas Noé, eu falei Moisés, né? Agora que eu ouvi. Noé teve a vitória. Moisés teve outra vitória, mas no futuro. Quem entrou na arca foi Noé. E Noé obteve a vitória, porque confiou em Deus. Quando você confia em Deus, irmãos, não tem o que temer. Não importa o tamanho da tempestade, irmãos. Não importa o tamanho do problema. Os israelitas, irmãos, estavam ali, agora com Moisés, né, fugindo do povo do Egito. Olharam para trás, Faraó, vindo com seu exército. Olharam para frente, um mar. Não tem saída. Vamos morrer. Só nos resta escolher, prefiro morrer afogado ou prefiro morrer pela espada. Humanamente falando, irmãos, não tinha mais saída, não tinha mais solução. Mas Moisés confiou em Deus. Espere e verão o livramento. Aí o que acontece? Aonde não havia saída, Deus faz uma, Ele abre o mar. E o povo passa em segurança pelo mar. E os seus problemas são afogados pelo mar. Então, ao invés de eles perecerem pelo mar, o que perece? É a sua perseguição, é os seus problemas. Mas para isso, eles precisam confiar em Deus. Precisaram botar o pé no mar. Precisaram ir em direção ao problema. Sem confiança, irmãos, não dá. Cada um de nós aqui tem um problema, tem uma dificuldade. E muitas vezes nossa dificuldade parece maior que a do outro. Mas não importa o tamanho da sua dificuldade, o seu Deus sempre será maior, irmãos. Precisamos confiar nesse Deus. Olha aqui Jonas, para você ver como Jonas não estava inocente. O verso 10 agora. Verso 10 não, verso 9. E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas sabia a sua missão. Jonas sabia a sua identidade. E é importante isso, irmãos. Nós temos que saber quem somos, temos que saber a nossa identidade. Mesmo no erro, Jonas sabia o que ele estava fazendo, aonde ele estava indo. O que o tornava menos inocente ainda perante os olhos de Deus. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Então, quando perguntarem quem é você, você tem que saber quem você é. Tem que saber em quem você crê. Não podemos nos acovardar, irmãos. Porque às vezes ser cristão, num ambiente cristão, é fácil. Todo mundo pensa igual a nós. Agora, ser cristão num ambiente hostil é mais difícil. Nós não vamos fazer que nem a menininha, né, naquele debate com pouco fundamento e com muita agressividade. Mas temos também que debater, temos que defender com respeito, temos que ouvir o outro. Mas quando formos questionados, não temos vergonha de falar quem somos, a quem servimos. A que reino pertencemos? Temos que marcar a posição, mesmo que a pessoa não venha acreditar em nós, mesmo que percamos algumas amizades, mas temos que dizer quem somos e a que viemos, irmãos. Só que nesse processo, eu posso respeitar as pessoas, posso aprender a ouvir, posso entender, mas nunca podemos nos acovardar. Temos sempre que assumir a nossa identidade, saber quem somos. E o que fez Jonas despertar da sua loucura? Porque fugir de Deus é loucura.
um profeta que foge de Deus, aonde, irmãos, alguém pode se esconder de Deus? E um profeta duvidar da sabedoria de Deus, que quando Deus manda, ele sabe o que está fazendo. Deus conhece o fim desde o princípio. Aqui no capítulo 2, o verso 2. Eu vou ler uns 3 versos desse capítulo. Depois leia a história inteira. O livro de Jonas só tem 4 capítulos, é muito pequenininho. É um livrinho gostoso de ler. 2 verso 7. Não, 2 verso 2 primeiro, perdão. Já estava dentro do peixe aqui já, tá? Jonas já estava dentro do peixe, já foi engolido. Né? Aqui é o verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, eu li o verso 1 para ficar mais claro. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha só, ele precisou estar na angústia, precisou estar perto da morte, desfalecia a minha alma, lembrei do Senhor. Irmãos, não precisamos disso para obedecer a Deus. Mas Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele fará o que for necessário para que a gente volte à razão. Jonas, ele precisou enfiar Jonas dentro do estômago de uma baleia, né? Porque a história é tão fixa que se fala baleia. Precisou enfiar os Jonas dentro do estômago de um peixe, para que ele pudesse ouvir. Mas se isso é necessário para que ele pudesse voltar à razão, ele fará, irmãos. Ele fará qualquer coisa para que nós voltemos à razão. E muitas vezes significa angústia e sofrimento. Não porque Deus quer que tem prazer em nos angustiar e prazer em nos fazer sofrer. Não, pelo contrário, porque Ele nos ama. E a única maneira que Ele se faz ouvir é dessa forma. Então por isso que para alguns é mais difícil o caminho com Deus. É porque é desobediente. Porque tenta fugir de Deus. Aí Deus tem que dar umas palmadas. Só que uns cabras tão duro que às vezes a palmada tem que ser mais forte. Jonas teve que passar lá, né, uns 3 dias dentro do peixe. E fala para você, não deve ser agradável não, hein? Imagina o cheiro lá dentro. Escuridão, o calor. Provavelmente a coceira, né? Ele deve ter desbotado a pele também, como o Jonas moderno. Depois pesquisem a história. Inclusive eu tenho um livro sobre ele. Deve ter desbotado a sua pele, deve ter ficado marcado para sempre com isso. Mas isso o trouxe à razão. Né? O que ele diz no verso 7, o finalzinho aqui? Eu me lembrei do Senhor. Temos que aprender com o erro dos outros, irmãos. É claro, você pode cometer o mesmo erro que Jonas? Pode. Deus pode usar várias formas para te resgatar. Mas precisa passar por isso? Por que não obedece logo de primeira vez? Por que não atende a voz do Senhor logo de primeira vez? Por que precisamos esperar pela angústia, pelo desfalecimento para poder obedecer ao Senhor? E aqui ele faz uma análise, o verso 8, seguindo aqui. Eu vou ler o 7 de novo e o 8 para fazer o contexto. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei pagarei. Não importa onde você esteja, viu que interessante, irmãos? Ele fala, subiu a ti a minha oração. Não importa o quão fundo você tenha ido no pecado, a sua oração sempre chegará a Deus. O seu clamor sempre chegará a Deus. Deus sempre está disposto a nos ouvir, irmãos. Mas muitas vezes passamos por um remédio duro. E aqui ele fala da idolatria. E a idolatria ela pode se manifestar de várias formas, irmãos. De várias formas. Hoje eu sei que aqui ninguém de vocês tem problema com ídolos físicos, né? Uma estátua lá, né? Adorar um santo, adorar qualquer ídolo feito de madeira, de metal, né? ou de pedra.
Sei que vocês não têm, a não ser que tem alguém supersticioso aqui, né? Por exemplo, tem gente que pega um elefantezinho e coloca ele com o traseiro virado para a porta e diz que aquilo traz sorte. Isso é idolatria. Porque quem abençoa o seu lar é Deus. Então, quando você coloca um objeto e diz que aquele objeto te protege o seu lar, te traz algum benefício, você está colocando uma característica de Deus sobre aquele objeto. A Bíblia muitas vezes pode se tornar um objeto de idolatria. Já viu aquelas casas que a pessoa abre no Salmo 95 e coloca a Bíblia ali aberta? E diz que aquele ali vai proteger a casa? Então, ali também a Bíblia está sendo usada, a palavra de Deus, o livro, está sendo usado de forma errada. Como um amuleto. Isso é errado, isso é idolatria. Você está colocando poderes em um objeto que ele não tem. Quem protege o seu lar, quem traz bênçãos para o seu lar é somente Deus do céu. Deus Todo-Poderoso. Isso só pode alcançá-lo de que maneira? Com o joelho no chão, através da oração. Você quer um lar abençoado? Busca a Deus em oração. Você quer proteção dos altos céus? Busca a Deus em oração. Essa é a maneira correta. Mas temos outros tipos de idolatria. Às vezes mesmo coisas boas podem se tornar nossos ídolos. Quando você coloca seu filho, seu marido, sua esposa acima de Deus, ele se torna o seu ídolo. Quando você coloca o trabalho acima de Deus, ele pode se tornar o seu ídolo. Então a pergunta é, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida hoje? Tem que ser Deus. Se Deus não estiver em primeiro lugar em sua vida, o que estiver lá é o seu ídolo. E é contra isso que Jonas estava debatendo aqui no seu próprio coração. E qual é o ídolo de Jonas? Era o ultranacionalismo. Ele amava tanto Israel que ele não queria que nenhuma outra nação tivesse o privilégio de conhecer a Deus. Então a nação de Israel estava sendo idolatrada por Jonas. É por isso que ele fala de idolatria aqui, se referindo a si mesmo. Não que ele adorasse nenhum tipo de Deus estranho. É porque ele era um ultranacionalista. A nação estava acima de tudo, inclusive acima das próprias ações de Deus. Foi aí que ele pecou. E foi aonde que ele reconheceu isso? No ventre da baleia. Deus teve que quebrar o orgulho de Jonas aonde? Lá no fundo. É uma questão de orgulho. O orgulho de Jonas era tão grande que ele foi capaz de ir contra Deus para não quebrar o próprio orgulho. Olha o que Deus teve que fazer com Jonas para que ele pudesse ter seu orgulho quebrado, reconhecer que era um idólatra, reconhecer que precisava de Deus e buscar a Deus em oração. Capítulo 3, verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Novamente Deus teve misericórdia, restaurou seu servo, buscou seu servo e deu para ele novamente a missão. Precisava disso, irmãos? Não precisava. Por que não atendeu na primeira vez? Teria poupado tanto sofrimento? Mas o importante aqui é que Deus não desiste de nós, irmãos. Deus não nos abandona. Tenha sempre isso em mente. Mas cuidado também. Então Deus não me abandona, então posso dar uma esticadinha na minha decisão de me converter, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar. Você conhece o dia de amanhã? Você sabe se estará vivo amanhã? Não conhece. Você não sabe o tempo que você tem ainda. Nínive estava com seus dias contados. Era a última mensagem, tanto que foi a última. Eles se converteram, grande parte do povo. Depois veio uma geração que não se converteu. E a Síria foi varrida do mapa, irmão. Hoje não existe a Síria mais. Perdeu o seu tempo. Então nós não sabemos, irmãos. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus vai trabalhar conosco todo o tempo da nossa vida.
mas nós não sabemos quanto tempo dura a nossa vida. É por isso que a decisão tem que ser tomada quando, irmãos? Hoje, agora. Não é amanhã. E só temos a ganhar, queridos. Não estou pedindo para vocês seguirem um Deus que não fez nada por vocês. Não estou pedindo para vocês seguirem um Deus que não conhece vocês. É um Deus que ama por vocês. É um Deus que se sacrificou. Já deu prova que nos ama. É um Deus que vale a pena ser servido, irmãos. Que apesar de tudo que já fez por nós, nos oferece uma vida eterna com vida em abundância ainda. Nós vamos trocar isso pelo quê? O que o mundo tem a nos oferecer, que é maior o que Deus tem para nos oferecer, irmãos? Agora, sabe por que nós somos seduzidos pelo mundo? Porque nós contemplamos mais o mundo do que a Deus. Se nós parássemos para contemplar o caráter de Deus, se nós parássemos mais para contemplar o amor de Deus, o sacrifício dele na cruz por nós, o que ele tem preparado, irmãos, duvido que qualquer um de nós aqui poderia ser seduzido pelo mundo, duvido. Se hoje nós tropeçamos é porque vacilamos. Contemplamos muitas coisas que o mundo tem, olha que gostoso isso, olha que legal aquilo, olha que bacana não sei o quê, né? E lendo um pouco a Bíblia, lendo um pouco o dom profético, orando um pouco, me afastando de Deus. Aí fica fácil o inimigo trabalhar conosco, fica fácil ser seduzido pelo inimigo. Agora, irmãos, quando nós respiramos a palavra de Deus, nada é capaz de nos abalar, irmãos. Porque o poder vem de cima, vem de Deus. Nós realmente não temos poder para resistir, mas Deus tem poder para resistir e para nos dar a vitória, irmãos. Tem esse poder. Capítulo 4. Estamos terminando já. Aí o que aconteceu? Né? Deus salvou a cidade. Se você ler o capítulo 3, você vê que Deus salvou a cidade. E Jonas não ficou feliz com isso, irmãos. Bichinho era duro esse Jonas. Olha o verso 4. O 4, verso 1 e 2. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Olha só, ficou muito desgostoso, não ficou pouquinho, ficou muito. Ele queria ver Deus botar fogo lá no pessoal de Nínive. Aí ele orou, e orou o Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só, irmãos. E Jonas representa muita gente. Você vê o capítulo 2, o bichinho estava morrendo de medo de morrer ali dentro, né? Ah, Senhor, eu vou morrer, me salva, me tira daqui de dentro. Fez voto com Deus e tudo, com medo de morrer. Aí saiu, o problema passou, a angústia passou, a aflição passou. Aí ele se esqueceu do que Deus fez por ele. E agora ele fala: não, é melhor morrer do que viver. Como assim? Muita gente se esquece do que Deus faz por nós. Se esquece do socorro que Ele nos deu quando estava angustiado, quando estava doente, quando estava precisando dEle. A gente se esquece. E fala essas besteiras aqui. Ele tinha que louvar a Deus por isso. Graças a Deus, glória a Deus que Ele é misericordioso, que Ele é grandioso, que Ele é tardio em irar-se. Graças a Ele por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Porque por Ele ser assim que nós temos salvação. Agora, porque Jonas queria exclusividade, o seu orgulho dizia: não, só para mim, só para Israel, é que ele queria a morte daquele povo. Tá certo que o povo era ruim, mas se arrependeu e Deus perdoou eles, irmão. Quem somos nós para dizer o contrário?
Mesmo entre nós, irmãos, nós temos casos de irmãos aqui, já viram testemunhos, nós trouxemos aqui várias pessoas que eram más no mundo. Teve até irmão que matou a própria esposa, se converteu, se arrependeu do pecado e hoje é um cordeiro. Quem sou eu para julgar esse homem? Não se esqueça, a mesma medida que usamos para julgar, seremos julgados por ela. E quando eu digo isso, irmãos, não estou dizendo novamente que você vai passar a mão sobre o pecado. Uma coisa é julgar atitudes, outra coisa é julgar ações. Então alguém veio aqui e chutou esse vaso, quebrou a planta. Eu posso sim, né, repreendê-lo por isso e posso até penalizá-lo por isso, porque é uma atitude errada e está aqui. Agora o que vai no coração, irmãos, a gente não tem esse poder para julgar. Ah, o arrependimento é falso. Ah, não é de todo o coração, não é verdadeiro. Não podemos fazer isso, irmãos. Não temos autoridade para isso. Deus não nos permite fazer isso. Nunca julgue a atitude de ninguém. Ah, fulano fez isso porque ele queria mesmo, era o mal daquele cicrano. Você não sabe o que vai no coração dele. Só Deus tem esse poder, irmãos. Nós só podemos julgar atos. Então alguém roubou, está errado, vai sofrer por isso, porque esse ato está errado. Eu posso chegar, roubar está errado, está escrito aqui. Agora eu dizer o que vai no coração de alguém, eu não posso. Duvidar aqui do arrependimento dessas pessoas, eu não posso. Muito menos nesse caso, porque se Deus perdoou, é porque Ele leu o coração daquelas pessoas e sabe que foi sincero. Quando Deus perdoou Manassés, Ele viu que o arrependimento dele foi sincero, Ele leu o coração de Manassés. Quem sou eu para duvidar disso? Quem sou eu para colocar em dúvida? Ah, Senhor, eu acho que Manassés não, hein? Manassés fez tanta coisa ruim, esse homem não pode ir para o céu. Quem sou eu para falar isso, irmãos? E ao fazer isso, nós legislamos em causa contra nós mesmos, é um tiro no pé. Porque aqui ele está reclamando justamente daquilo que mais nos atende. Deus é misericordioso, Ele é tardio em irar-se, Deus é amor. Temos que glorificá-lo por isso. Mesmo com esse amor, essa glória é aplicada a alguém que eu não gosto. Esse que era o problema de Jonas. Ele queria o amor para ele, ele queria a paciência para ele, mas não para o outro. Então temos que tomar cuidado, porque muitas vezes até inconscientemente nós fazemos isso. Até entre os irmãos, quando você vê um irmão perdoando ao outro, né, quando nós anciãos aqui aconselhamos casais, e já tivemos casais, não aqui nessa igreja, já acompanhei outras igrejas também, né, tinha um amigo meu inclusive, que ele perdoou o adultério da mulher. Quem sou eu para dizer que ele não deve perdoar a mulher dele? Se ele perdoou, a mulher pediu perdão, ele perdoou o adultério da mulher, se uniu com ela novamente. Quem sou eu para dizer que está errado? O próprio Cristo fala que a separação é só pela morte, o adultério é por causa da dureza dos vossos corações. E tem gente que não, que absurdo, não pode perdoar de jeito nenhum, bota para fora, né? Chuta ela para fora, não perdoa de jeito nenhum. Gente, se ele perdoou e quer viver com ela, glória a Deus por isso. Se ela se arrependeu e voltou para o lar, glória a Deus por isso. E muitas vezes nós, né, somos duros, querendo julgar quem pode ser perdoado ou quem não pode ser perdoado. Não cabe a nós isso, irmãos. Não cabe a nós isso. Não limite o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus pode ser limitado a você. Aí você está na palavra de Deus. Com a mesma vara que você medir, você será medido. Se você limita o perdão de Deus, se você coloca condições sobre o perdão seu e o de Deus, essas condições serão colocadas para você também. Então tome cuidado. Se você tem um coração duro, se você é duro de perdoar, você está em apuros. Lamento dizer isso. Que a palavra de Deus é clara sobre isso. Aquele que não perdoa não será perdoado. Tem várias parábolas sobre isso. Inclusive a oração modelo do Pai Nosso diz:
Senhor, perdoa assim como eu perdoo. Se você não perdoa, né, irmãos? Sim, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Sim. No caso tem que conviver, esses dois não tem jeito. Perdoou, esquece. Não. Verdade. É bem lembrado. O Rubens está falando aqui que o perdão não implica na convivência. O perdão tem a ver com a lembrança, irmãos. O que acontece? Quando uma pessoa não perdoa a outra, ela se sente mal na presença daquela pessoa, né? Ela tem a mágoa, tem o ódio. Não significa que você perdoou a pessoa, ela vai ser o seu amiguinho, você vai botar ela para dormir na sua cama, comer com você na sua mesa, não. Você apenas não vai odiá-la. Você apenas não vai sentir-se mal na presença dela. Você, ao lembrar-se dela, não vai lembrar com ódio, com mágoa, com dor. Inclusive, vai ter capacidade de orar por ela. É essa a questão. O segredo do perdão é como você se lembra. O perdão não é esquecimento. O segredo é como você se lembra. É que nem a cicatriz. Não há dor mais, existe a marca. Você lembra do evento, mas não tem mais a dor, não tem mais o sangramento. Esse é o verdadeiro perdão. Tá? Mas é necessário perdoar. Tá? Foi bem apontada pelo Rubens aqui. Né? Não significa... Porque gostar e amar são coisas distintas. Mas vamos entrar nesse assunto aqui. Vamos terminar agora. Não, terminar não, vou ler mais 2 versos. O último verso de Jonas, o verso 10. Aqui Deus dá uma lição em Jonas. Vamos ler o verso 9 e o verso 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Porque Deus fez uma planta, né, e matou a planta no mesmo dia. Você lê aqui a história, capítulo 4. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha como que é, camarada, aquele coração duro. Né? Porque Deus fez um vento, você lê a história aqui, você vê, Deus fez um vento, aquele vento, né, quente, meu. Imagina que você abre o forno e aquele vento quente. Aí Deus faz uma árvore gostosinha, cobre Jonas, uma sombra fresquinha. Só que no mesmo dia, Deus coloca um verme ali e mata a árvore. Aí Jonas ficou bravo pela árvore que Deus matou. Aí ele pergunta, né, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Aí que Deus fala para ele: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nem uma noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Olha que lição. Você não fez essa planta, não te custou nada, nenhum trabalho, nenhum poder, nada. E você conheceu a planta hoje. E você está aí todo irado por causa dela. E eu não posso ter compaixão das pessoas que eu fiz? E que estão nesse caminho mal, porque ele fala aqui, porque não sabe discernir o bem e o mal, sua mão esquerda e a mão direita. Os ninivitas, na verdade, também eram vítimas de Satanás, eram vítimas de uma cultura, eram vítimas. E aqui então, né, Deus dá uma lição em Jonas, do coração duro, do orgulho grande. E termina a história por aqui. Né? A gente não sabe se Jonas se melhorou, né, as suas características, a sua personalidade depois disso, mas eu creio que deve ter aprendido algumas coisas, né, que foram muitas lições que Jonas teve. Muitas lições, irmãos. Você viu como que tem coisas incríveis, como que Deus ama. Deus, olha o tempo que Deus gastou com um único ser humano. É claro que tinha mais envolvidos ali, Nínive. Mas Deus colocou Jonas no ventre da baleia. Deus salvou uma nação inteira na frente dele. Deus fez nascer uma planta de forma miraculosa para poder ensiná-lo coisas. Deus estava gastando ali, né, argumentos com Jonas. Era mais fácil ele ter, tudo bem, vamos mandar isso embora, vou contratar outro profeta.
esse profeta aqui não serve, vou fazer um outro profeta que está muito teimoso. Não, Deus não desistiu de ninguém, irmãos. Essa é a moral da história de hoje. Deus não desiste de ninguém. E nós não devemos desistir de Deus. Se tem uma coisa que devemos desistir, sabe o que é? É do nosso orgulho. É isso que nós temos que abrir mão. É isso que devemos desistir. Irmão, quando você estiver errado, assuma. Eu estou errado. Quando alguém te perguntar uma coisa que você não sabe, diz igual, eu não sei. Eu vou pesquisar e quando eu tiver a resposta, eu trago para você. Não inventa, irmãos. Tem gente que vai dar um estudo bíblico, alguém faz uma pergunta e você não sabe, e a vergonha, e o orgulho de dizer que não sabe. Aí você inventa uma história bíblica ali, inventa um personagem bíblico, inventa uma coisa. Aí fica feio, porque depois que a pessoa descobre o que você falou é besteira, cadê a sua credibilidade depois? É muito mais bonito, olha, eu não sei. Ou se não, tem um irmão fulano, um irmão cicrano, que domina mais assunto do que eu, vou trazer ele aqui para conversar com você. Não tem demérito nenhum nisso, irmãos. Não deixe o orgulho ficar entre você e a obra de Deus, não deixe. E vamos orar a Deus, para que Ele possa nos abençoar, nos fortalecer, e que possamos vencer todos os nossos maus hábitos, que possamos vencer o nosso orgulho principalmente, algo tão difícil de lidar, tão difícil de tirar do nosso ser. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um restante de sábado feliz em sua presença. Amém? Eu gostaria de cantar o hino 476, Eu Achei. Cantar com a igreja. 476. Achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfez quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar.
Senhor Deus, querido Pai, queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, ó Senhor, porque sabemos que em Tuas mãos estaremos seguros, ó Senhor Deus, porque o Teu amor não conhece limites, ó Pai, a Tua misericórdia igualmente, ó Senhor Deus, e sabemos que confiando em Ti, poderemos dormir tranquilamente todos os dias de nossas vidas, ó Senhor Deus. E sabemos também, ó Pai, que a Tua volta está às portas, ó Senhor. Que possamos clamar em alta voz isso para o mundo, ó Senhor. Que não façamos como Jonas, que fugiu à missão, ó Pai. Que venhamos aceitar a missão. Que possamos ir à Babilônia agora, Senhor Deus, e pregar àqueles que não conhecem, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Que possamos pregar esse grande amor, ó Pai. Porque agora é tempo de arrependimento, ó Senhor. Oxalá todos pudessem se arrepender, ó Pai. Porque Tu é Deus longânimo, tardio em irar-se. O Teu amor não conhece limites, o Teu coração é cheio de misericórdia, ó Deus. Esteja conosco, nos abençoa, que possamos ainda desfrutar da Tua presença nesse santo sábado, ó Senhor. Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Agradecer.